da Memória. Eu sou o Valdir, eu sou psicólogo e faço parte do projeto Trilhando a Longevidade Ativa, que é um projeto executado pelo Lar de Fátima em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos e através da destinação solidária de impostos pela Ambev. Bom, hoje eu venho trazer esse vídeo também informativo e reflexivo de uma outra temática muito importante, que é a doação de órgãos. Valdir, e por que falar de doação de órgãos nesse momento? Bom, nós estamos em setembro, assim como eu fiz um outro vídeo para vocês, falando do Setembro Amarelo, que é o amarelo no simbolismo do alerta, que é o Setembro Amarelo de mês de prevenção do suicídio. Mas também, em setembro, nós também temos a campanha do Setembro Verde. E por que é verde? Porque o verde é a esperança. E o que é então, Valdir, esse Setembro Verde? Bom, o Setembro Verde ele vem também para reforçar a importância da doação de órgãos, né? Você já tinha ouvido falar na doação? Você conhece alguém que recebeu um órgão de outra pessoa e que realizou um transplante de algum órgão ou tecido? Que seja alguém da sua família ou que seja uma pessoa conhecida, essa temática já foi assunto na sua família sobre a doação de órgãos, né? O quanto que é necessário a gente falar isso? Por quê? Quais órgãos que a gente pode doar, Valdir? A gente pode doar o coração, o fígado, o pâncreas, o pulmão, os 2 rins, a córnea e a medula óssea. Claro que eu vou explicar para vocês, dentre todos esses órgãos, quais que a gente pode doar em vida, quais que a gente pode doar depois da morte, né? Lembrando que o Setembro Verde ele vem para caracterizar essa campanha de incentivo para a gente falar sobre a doação de órgãos para que mais pessoas possam realizar um transplante. Bom, o ato de doar um órgão ele é um ato nobre que pode salvar vidas. A gente já tem uma cultura aqui na nossa região de uma boa aceitação de doação de órgãos diferente de outros contextos de outras regiões. Então, aqui na nossa região de São José do Rio Preto, nós temos um índice muito legal de famílias que aceitam doar um órgão do seu ente querido, né? Lembrando que muitas vezes o transplante de órgãos ele pode ser a única esperança para a vida de alguém e vai simbolizar um recomeço e em alguns momentos pode ser que você já conheça alguém, por exemplo, que está em hemodiálise e que se beneficiaria de um transplante de rim, ou uma pessoa que tem uma insuficiência respiratória que necessitaria de um transplante de pulmão em decorrência de um enfisema pulmonar, ou da própria fibrose cística, o quanto de crianças e adolescentes fibrocísticos que nós temos também que precisam, dependendo da sua condição clínica, de um transplante pulmonar. Vocês às vezes podem conhecer alguém que tem alguma deficiência cardiológica, que aí necessitaria de um transplante de coração. Então, são várias possibilidades em que as pessoas podem se beneficiar ao receber um órgão e que esse órgão possa ser transplantado e essa pessoa possa continuar a sua vida, né? Após ter recebido. E é sobre essa doação, o ato de doar, que a campanha Setembro Verde vem reforçando para a gente. Bom, como que funciona? Em vida, o que a gente pode doar? Em vida a gente pode doar o nosso rim, porém a gente só pode doar o nosso rim se for algum familiar de até 4º grau de parentesco, ou consanguíneo, ou se for o cônjuge, a esposa ou o marido, desde que sejam casados no cartório. Valdir, então se eu tenho um grande amigo que está com doença renal crônica, precisa de um transplante de rim, eu enquanto amigo dele posso doar? Infelizmente não. A nossa legislação brasileira não permite que essa doação seja feita entre pessoas que não têm até esse 4º grau de parentesco consanguíneo
ou que seja o marido ou a esposa, desde que seja casado no cartório. Então, qual a possibilidade que a gente tem de doar o rim em vida, se for esse parente até quarto grau, a esposa ou o marido? A mesma regra se aplica também para a doação do fígado, o que não é tão comum em vida. E a doação de medula óssea, que é o que as pessoas também fazem muito em vida. Porém, a doação do coração, do pulmão, do pâncreas, do próprio também, o rim também é uma possibilidade, o fígado é uma possibilidade, são todas doações depois da morte. Valdir, mas qual morte? Bom, e aí eu vim falar para vocês sobre a morte encefálica. Já ouviu falar disso? Que nome difícil, né? Morte encefálica é a morte cerebral, quando a gente não tem mais atividade psíquica aqui no nosso cérebro, então ocorre a morte encefálica. Por exemplo, se, Valdir, eu conheci uma pessoa que sofreu um acidente de trânsito e morreu ali na hora, o coração parou de bater e morreu. Essa pessoa pode ser um doador? Não, ela vai conseguir doar só as cordas. Por quê? Se o coração parou de bater, ele para de bombear sangue para os outros órgãos e aí não tem mais o que ser feito na doação. Então, para a doação ocorrer quando a pessoa morre, precisa ser pela morte encefálica, que é essa morte cerebral. Bom, então se eu tenho lá, conheço alguém que passou, se eu tenho algum familiar que infelizmente em algum momento da vida aconteceu isso, que teve o diagnóstico de morte encefálica, em que o cérebro já não tinha mais atividade psíquica, mas o coração estava bombeando sangue para os órgãos por conta das máquinas ali que ele estava ligado. Quem que decide se essa pessoa pode doar o órgão ou não? É a família. Antigamente a gente falava assim, mas eu vou escrever no meu RG que eu sou doador. Hoje isso não vale mais, mesmo que tenha escrito no RG ou que você deixe escrito em qualquer outro local. Você só vai poder doar os seus órgãos se a sua família autorizar. Por isso a importância de falar sobre isso com os seus familiares. Se um dia acontecer alguma coisa comigo, Valdir, podem doar todos os meus órgãos se eles estiverem aptos a serem doados. Se eles estiverem bons, podem doar, porque eu tenho certeza aí que vai ser um ato nobre que vai salvar outras vidas. Mas por isso que é importante falar com a família, tá? Senão a gente não consegue ser um doador de órgãos só por estar escrito em algum local. Bom, e aí eu venho falar um pouco sobre alguns mitos, né? Eu que trabalho em uma instituição hospitalar também, né? O que eu ouço às vezes é alguns mitos do porquê que as pessoas não doam o órgão daquele familiar. Às vezes fica com receio do diagnóstico da morte encefálica não ser seguro e que essa pessoa possa voltar à vida, né? O que acontece com esse diagnóstico de morte cerebral? São feitos vários testes e se nesses testes não conseguiu ver nenhuma atividade psíquica, que é feito o diagnóstico de morte encefálica, não tem como mais essa pessoa voltar à vida, por mais que o coração esteja batendo, porque ele está ligado à máquina, por isso que ele está batendo. Se desligarem as máquinas, tudo vai parar também. Então, o diagnóstico de morte encefálica, ele é um diagnóstico seguro, em que o paciente passa por vários testes, né? Um outro mito também é em relação ao corpo que fica deformado. Bom, Valdir, mas se eu autorizar a doação de órgãos do meu ente querido, o corpo vai ficar deformado? Também não, é feita a retirada dos órgãos, mas o corpo também fica em perfeito estado, né? Não vai ficar deformado para que você possa se despedir. Lembrando que na nossa cultura, o quanto que é importante a gente ter essa despedida, né? A gente conseguir velar o nosso ente querido. É um hábito que a gente tem na nossa cultura que faz muito bem nesse processo de luto que a gente vai elaborando a morte. Então, é um mito de que esse corpo vai ficar deformado, ele não vai ficar deformado, pode doar. Uma outra questão que às vezes as pessoas nos perguntam no hospital é se é pago para retirar os órgãos. Mas tem que pagar alguma coisa, Valdir, para doar? Não, ele é feito totalmente pelo SUS, de maneira gratuita. Então, tanto a doação é retirada de maneira gratuita, quanto o transplante, a pessoa que é chamada também para um transplante, também é realizada pelo SUS de maneira gratuita também. Valdir, mas se eu autorizar o meu familiar a doar os órgãos dele, eu posso escolher para quem que vai esse órgão?
eu quero que ele vá para uma criança que tem uma insuficiência cardíaca. Eu posso escolher? Não, também a gente não pode escolher, porque existe uma lista de espera das pessoas que precisam daquele órgão. Dependendo da condição clínica da pessoa, ela pode ser priorizada na lista e esse órgão vai primeiro para ela. Mas, normalmente, esse órgão vai para quem é mais compatível. Para quem tem mais compatibilidade é para onde esse órgão vai ser ofertado. Então, não dá para saber, não dá para escolher para quem que a gente vai doar e também não dá para a gente saber para quem foi doado. A gente também não fica sabendo depois da morte encefálica, né? A não ser que for a doação em vida, em que você faça ali com o seu familiar, por exemplo, a doação de rim, né? Que seja familiar até 4º grau. Bom, uma outra questão importante quando a gente fala da doação de órgãos, né? O porquê que é importante a gente ter essa cultura de ajudar ao próximo, de doar, né? E o que muitas vezes a gente que trabalha na área da saúde também percebe é que algumas pessoas não aceitam a doação do seu familiar, às vezes por conta de não ter entendido o que é a morte encefálica. Então é algo que a gente sempre vai conversar. A morte encefálica é a morte do cérebro, que não tem mais atividade, então a pessoa não volta, né? Às vezes a não aceitação de mexer no corpo daquela pessoa, aí vem aqui o exercício que a gente faz de compaixão ao próximo, né? Que a gente permite que o nosso familiar possa doar esses órgãos para que possa salvar outras vidas, né? De pessoas que precisem. Outra questão também que às vezes impacta esse familiar não querer doar também é algum momento ali que ele desconfie para quem esse órgão possa ir. E aí vem esse julgamento moral. A gente não sabe para quem que o órgão vai ser destinado. A gente não pode ficar sabendo a partir do momento que você autoriza a doação. Mas certamente ele vai para a pessoa que está precisando, que vai se beneficiar, né? E também aí alguma recusa familiar vem em decorrência da pessoa ter dito em vida que não queria doar mesmo. E aí fica o respeito a essa decisão da pessoa de não querer doar o órgão nesse momento. Bom, e o que aí também é muito válido é a gente conseguir ter a clareza da informação que é um ato nobre de doação de órgãos, né? Eu particularmente que trabalhei durante 1 ano no setor de transplante renal e pulmonar, conheci várias pessoas que precisavam de um transplante, acompanhei vários transplantes pulmonares de pessoas que já não conseguiam nem andar direito, que andavam com oxigênio no nariz o tempo todo, dificuldade para tomar banho com falta de ar, e que depois do transplante de pulmão conseguia correr, jogar futebol. A gente teve um transplantado de 17 anos que depois do transplante pulmonar conseguia até jogar futebol. E também, é o que eu acompanhei de transplante renal, de pessoas que estavam na hemodiálise. Acho que se vocês já tiveram contato com alguma pessoa que fez ou faz hemodiálise, o que também é um tratamento, né, que é tão difícil, que demanda que a pessoa esteja ali 3 vezes na semana no centro de diálise, e que o único modo que ela tem de sair desse centro de diálise é o transplante renal. Então eu acompanhei crianças, jovens, idosos que realizaram o transplante porque receberam a oferta de um rim que funcionava muito bem, e aí com esse transplante renal saíram da diálise e deixaram a diálise de lado. Por isso, você que está me ouvindo, pense, reflita se você é um doador de órgãos. Se você for um doador de órgãos, converse com a sua família, deixe a sua família ciente de que você é um doador, para que em algum momento em que se acontecer alguma coisa com a gente, que a gente possa doar os nossos órgãos, que a nossa família esteja ciente disso. Lembrando que muitas pessoas estão na fila de espera para receber um órgão, para continuar as suas vidas. Então o Setembro Verde também é um mês aí que a gente incentiva através dessa campanha de doação de órgãos. Quero saber de vocês. Vocês conhecem alguém que transplantou um órgão? Você conhece alguém que precisa de realizar um transplante? Ou até mesmo alguém que a família doou os órgãos? Como que foi isso?
Compartilhe aqui comigo a sua experiência em relação a essa temática que é tão importante e a nossa região que tem um índice muito positivo em que 80% das famílias que passam por esse momento que é tão difícil de um diagnóstico de morte encefálica aceitam a doar os órgãos. Então, olha o quanto que a nossa região ela contribui para que essa vida continue, né? A nossa região tem a cultura da doação, né? Consegue exercer essa compaixão pelo próximo. Então, comenta aí comigo no vídeo, curta, compartilhe para as pessoas que você conheça, para que seja falado sobre esse assunto, para que a gente possa falar sobre a doação de órgãos, né? E comenta no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem aqueles conteúdos exclusivos para você que participa. Se você conhece alguém, como foi a experiência em relação à doação de órgãos, ou se você conhece alguém que é transplantado. Eu também vou colocar alguns relatos lá no nosso grupo do WhatsApp, então participa com a gente se você ainda não participa do nosso grupo. Fica aqui o meu recado para vocês, esse vídeo que é informativo, que traz essa campanha que é tão importante do incentivo à doação de órgãos. Um beijo e até mais!